Quem quer fogo do Espírito? E Deus está renovando sobre nós o fogo do Espírito. E eu queria usar para falar sobre isso 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Alguém que está aqui conosco esteve domingo passado à noite aqui na sede? Quem esteve no culto à noite aqui na sede? Deixa eu ver. Quem esteve? Fique em pé então, só quem esteve na sede, rapidinho. A menor parte, pode assentar então. Então eu vou relembrar algo que eu falei e vou concluir aquilo que eu comecei a falar domingo, amém? Nós falamos sobre Samuel e Eli. Eli representa o sacerdote que foi negligente, o sacerdote que perdeu o privilégio, perdeu a oportunidade, perdeu o fogo, não buscou avivamento, não buscou renovação, e ele perdeu o privilégio de servir ao Senhor. Samuel representa aquele que veio ocupar o espaço que foi vazio, fruto de um milagre. Ana orou ao Senhor, era estéril, e ela falou: meu primeiro filho, o Senhor me der, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E logo quando ele se tornou um pré-adolescente, Ana deixou ele no templo para poder servir ao sacerdote ali, para servir a casa de Deus. E de ano em ano, Ana o visitava, Ana o aparava, mas ali ele cresceu e ele aprendeu ali com Eli como servir a Deus. E Deus usou Samuel para tentar renovar Eli, porque Deus é amor. Fala comigo: Deus não rejeita, Deus é amor, Deus renova. Deus quer renovar se você perdeu o fogo, Deus quer renovar se você perdeu o primeiro amor. Deus, Ele nunca rejeita. O propósito de Deus é que nós estejamos juntos as gerações servindo a Deus. Isso é provado na vida de Josué e Calebe, que permaneceram com o fogo de Deus e eles entraram em Canaã com a nova geração. E a palavra diz então: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, eis que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então o Senhor chamou o menino Samuel: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Deus apareceu a Samuel, era um jovem inexperiente, e era mais uma maneira que Deus estava usando para exortar Eli, para levar Eli a tomar uma posição para não perder o seu sacerdócio. Se você ler Samuel até o capítulo 3, alguns profetas já tinham chamado a atenção de Eli, já tinham falado sobre que ele tinha que tomar algumas posições na vida dele, para que ele pudesse ser renovado, para que ele pudesse corrigir algumas áreas da vida dele, e ele não perdesse o chamado e o privilégio de servir a Deus como sacerdote. E uma das maneiras que Deus usou, falou: eu vou pegar esse pequeno menino e eu vou trazer a ele uma revelação, e ele vai falar ao sacerdote que ele tanto respeita. É uma criança tão pura, é um jovenzinho tão puro, que ele vai entender que é um sinal que eu estou dando para ele. É essa visão que eu tenho dessa situação. Quem concorda comigo? Porque quando Eli visse aquele pequenino, fala: olha, Deus te deu um recado, Deus falou comigo isto. E o coração de Samuel era tão puro, tão inocente, não tinha nenhum julgamento, que ele respeitava muito Eli, e ele servia a ele com um coração muito fiel, e disposto a crescer e aprender e fazer o melhor. E Deus queria usar aquele coração, aquele jovem inexperiente, para despertar Eli.
Mas infelizmente Eli não entendeu ou não quis entender, porque a gente entende aquilo que quer entender. Quem concorda comigo? Quando uma criança não quer cumprir uma direção do pai, ele não entende. Quem já foi criança aqui? Quando você está no calor da brincadeira, na época de janeiro, ventava muito. Janeiro venta muito, Brasília venta o ano inteiro. Mas eu morei em Goiânia, tinha as férias escolares, eu gostava de juntar com os primos, os colegas. Aí nós fazíamos raia, pipa. Quem já pegou bambu, cortava o bambu, aí fazia o grude, né? Ou então depois comprou a cola e fazia aquelas pipas e soltava. Então você esquecia de hora de almoço, hora de tomar banho, você só queria ficar. Quem é assim? Deixa eu ver. Quem já jogou finca, bolinha de gude? As crianças hoje não têm esse privilégio, é só smartphone, é iPad, computador. Mas na minha época a gente, né, bispo? Tinha finca, bolinha de gude, peão. Quem já jogou peão, né? Então eu lembro quando falava assim: Paulo, vem, agora acabou o quê? Aí eu não ouvia, não entendia, tinha que ir lá e falar: você não ouviu? Eu falo: não. Você não entendeu? Não. Então tem cristão, é assim. Então Eli deu assim com Deus, falou, Deus chamou, repreendeu no coração dele, ele não ouviu, trouxe uma palavra profética, ele não ouviu. Aí por fim ele resolveu apelar para uma criança que o respeitava muito, para que fosse um sinal para ele. Mas ele não entendeu. Tem momento que não se entende porque não se quer entender. Quem quer quebrar esse coração duro? Quem quer quebrar essa dura cerviz? Avivamento vem com quebrantamento. Avivamento vem com desejo de ser tomado pelo Espírito de Deus, colocar Deus acima de todos os interesses na nossa vida. Então Deus falou a Samuel, versículo 4: o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Eli, não te chamei, torna a deitar. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, este se levantou, foi Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, o tornou a chamar Samuel a terceira vez. Ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar. Se alguém te chamar, se essa voz te chamar, você vai responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e esteve e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E aí Deus falou com aquele menino que nem entendia direito o que Deus estava falando, que se Eli não tomasse uma posição, ele iria sofrer uma penalidade tão grande que toda a nação ia se espantar com o que iria acontecer com Eli e a sua família. E Samuel, inocente, para que não ficasse nenhuma dúvida no coração de Eli, que era Deus que estava falando, o menino ficou talvez assustado, e ele ficou deitado pela manhã. Verso 15: ficou Samuel deitado até pela manhã, abriu as portas da casa do Senhor, mas temia relatar a visão a Eli. Falou: para que eu vou dar a notícia ruim para o sacerdote? Eu ouvi aquela voz, eu ouvi aquela palavra e não é coisa boa. Vou ficar calado, ficar na minha. Se não me chamar, não falo nada. Mas aí versículo diz: chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou?
Não tinha dúvida. Eli falou: olha, é Deus, é no templo, é no tabernáculo, eu ensinei ele como agir. Ele falou: mas não me encubras nada, pois Deus faça o que bem lhe aprouver, se você me encobrir alguma coisa de tudo que ele te falou. E aí Samuel lhe contou. Mais uma vez Eli foi, Deus chamou a atenção de Eli. Deus esperava arrependimento no coração de Eli. Mas o que levou Eli a negligenciar o sacerdócio? Então quero falar duas coisas: atitudes que apagam o fogo e atitudes que mantêm o fogo. Atitudes que roubam avivamento e atitudes que trazem avivamento. Nós temos que evitar o erro de Eli e nós temos que reproduzir o coração de Samuel. Quem quer isso? E a palavra diz então, vamos ver algumas coisas, voltando lá em capítulo 3. Primeira coisa, versículo 1 diz: naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, mas Eli estava deitado no lugar costumado. O que tira fogo, avivamento, é perder a intensidade. Fala comigo: fogo e avivamento, ele não é permanente. Eu tenho que renovar a intensidade. Quem entende o que eu estou falando? Eu não posso viver do passado. Deus derramou tanto fogo e eu fico vivendo do passado. Deus não passou, Deus é presente. Ele vai derramar fogo novo hoje, Ele vai derramar amanhã, Ele vai derramar na próxima geração, e nós vamos ser como Josué e Caleb, debaixo do fogo de Deus. O que trouxe o fogo foi a intensidade, e o que tira o fogo e leva a perder o fogo é a falta de intensidade. A palavra diz que Eli deixou o coração dele ficar acomodado. As visões se tornaram raras, a palavra se tornou rara, mas ele continuou ali sendo um sacerdote, e ele não pôs intensidade, ele não pôs o coração dele para buscar Deus. Ele falou: Deus, por que o Senhor não aparece? Por que o Senhor está escondido? Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua palavra, eu quero mais do Teu fogo. Então nós temos que renovar a intensidade. Se você ler 1 Samuel 1,9 e 1 Samuel capítulo 4, 13, você vai ver que a descrição que Deus faz, que a palavra, não Deus, a palavra fala de Eli, era uma pessoa acomodada, deitado no lugar costumeiro, perdeu a intensidade, deixou de buscar a Deus. Quem quer renovar sua intensidade nos cultos, sua intensidade na palavra, sua intensidade no santuário, sua intensidade na oração? Deus não muda no jejum, Deus não muda, mas nós temos que buscar fogo colocando intensidade. Eli se acostumou e deixou se tornar raro a manifestação da palavra, e deixou se tornar raro as visões. Graças a Deus, Deus tem renovado ano após ano a unção sobre nós na conferência apostólica. Deus tem derramado algo novo, Deus tem derramado unção nova, Deus tem derramado poder. Nós temos experimentado algo de Deus novo. Segundo aspecto, a palavra diz: cujos olhos, versículo 2, cujos olhos começavam a escurecer a ponto de não poder ver. Segundo aspecto que rouba avivamento, a pessoa perde a visão. Abre comigo em Provérbios 29, 18. A palavra de Provérbios 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Fala comigo: não havendo, bem forte, toda a igreja fala: não havendo a profecia, o povo corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Levanta as mãos e fala: Deus me criou
não para ser destruído, não para ser corrompido. Deus me criou para ser feliz. Quem pode aplaudir ao Senhor? Então Deus mostra para Eli, e nós temos que entender que quando perde a intensidade, perde a visão, perde a iniciativa, perde a disposição. A palavra se tornou rara, a visão se tornou rara. Eli se acomodou, Eli não buscou, Eli não renovou a intensidade, Eli não saiu do lugar costumeiro, da zona de conforto, de descanso dele, e ele foi perdendo a visão. Irmão, a fonte da vida, o que tem é visão. Fala para você, irmão, a fonte da vida tem visão. Fala, o apóstolo tem visão. O gerente do banco sabe o tanto que o apóstolo tem visão. Eu falei lá na conferência. O gerente do banco da fonte falou: por que a fonte não faz uma poupança? Eu falei: você não conhece o apóstolo. O apóstolo tem tanto projeto que não dá para fazer poupança. Por que nós estamos na Europa, estamos nos Estados Unidos, saímos do interior do Brasil e estamos nas capitais. Hoje o apóstolo está em São Paulo, está no Rio, está no Sul, está no Centro-Oeste, está no Distrito Federal. A fonte da vida é uma igreja que tem visão. Estimulou os jovens a ocupar espaço na sociedade, a crescer. Tem visão na área financeira. Você entrou aqui, Deus te fará cabeça e não cauda. Tem visão na área ministerial. Deus quer te usar na sua casa, na sua geração. Deus quer te usar onde Ele te colocou. Tem visão. Mas Samuel perdeu a visão. Ele perdeu a sensibilidade. E o pior, ele não se acordou para isso. É que nem Sansão. A palavra diz que quando cortaram o cabelo de Sansão, ele não percebeu que Deus não estava com ele, porque ele estava vivendo do passado. E ele tentou enfrentar os filisteus e ele não tinha força. Meu irmão, eu e você temos que estar debaixo de uma liderança que tem visão. E eu vou te dizer, a fonte da vida tem visão. Prepara. Quando você menos espera, você pode estar na Europa, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na África, você pode estar em algum lugar, mas você está debaixo da autoridade, da direção, do poder de Deus. Estava ali falando nós pregamos agora na fonte em Itaberaí. Essa escola de casais tem sido muito edificante para mim e para a bispo, porque nós estamos vendo como floresceu a fonte da vida em São Paulo, em Goiás. Agora nós vamos estar em Orlando fazendo evento também. E quem tem a oportunidade de ir, quem quiser ir na África, a conferência vai ser daqui a algumas semanas. Você vai na África, amém? Só tem que pegar o visto, porque lá na Angola você só entra com visto, viu? E aí você vai ver a dimensão do que Deus está fazendo. Meu irmão, minha irmã, é algo maravilhoso. A gente vê a nova geração frutificando. E eu estava falando, Bijomar, quando o Moza e eu pegava o carrinho Uno Mille e ia lá em Paraúna fazer a reunião. Era um carrinho branco que eu tinha, Uno Mille. Foi o segundo carrinho nosso, eu acho. O primeiro foi um Fusca branco. Depois veio um Uno Mille branco. E eu punha esse carro na estrada e eu, Moza. E a gente ia ali. Hoje a gente vê a fonte da vida estruturada em tantas cidades de Goiás. Eu estava pensando lá em Itaberaí é prédio próprio, aqui em Brasília é prédio próprio, em Jaraguá é prédio próprio. Ou quem pode aplaudir o Senhor por isso? Eu não tinha um tostão, não tinha um milionário na igreja, mas tinha fogo e tinha visão. Fala comigo, fogo e visão é melhor que dinheiro. Amém? Porque tem gente que tem dinheiro e não tem visão, e não tem fogo. E a palavra diz: se perder a visão, se corrompe. Mas se tiver visão, você será feliz.